Boa noite, conterrâneos itapoquenses. Mais uma vez, Raimundão do Pitil, São Paulo, itapoquense, um verdadeiro bairrista. E voltando um pouco sobre o que venho falado nas minhas participações no programa de tudo um pouco, de Itapipoca, né? E sempre as minhas participações, sempre em meados de 2012, e tem uma outra participação do dia 18 de março de 2012, o qual participei do programa de tudo um pouco da Rádio Irapuru de Itapipoca, com os temas Instituto Médico Legal, SAMU e Corpo de Bombeiros, né? Então, naquela ocasião, a reivindicação era que na nossa Itapoca, por ter mais ou menos naquela época 120 mil habitantes, a Itapoca ela precisava de um SAMU, um Instituto Médico Legal, que até hoje não se tem, e também o Corpo de Bombeiros, que já tem o Corpo de Bombeiros hoje na Itapoca, e também a SAMU. Então a minha participação vou ler aqui porque é um pouco extenso, né? Primeiro, na oportunidade, sempre falando de exercer o que manda o nosso artigo 5º da Constituição Federal, né? Que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, naquela época, a minha opinião foi que, sempre falado no programa, no final do programa, sempre tinha lá o meu amigo em memória, o Guitinho, né? E naquela oportunidade eu falava sobre a implantação do Instituto Médico Legal, né? Que muitos sabem que ele é um órgão público, né? Subordinado aí à Secretaria do Estado da Segurança Pública, e qual não é uma instituição responsável apenas pelas necrópsias, como muitos pensam. Nos ML são realizados, além de autópsias, vários outros exames, como corpo de delito e demais perícias, como exame de lesões corporais, exames de constatação de embriaguez, intoxicação por substâncias de qualquer natureza, e também exames de constatação de violência sexual, exame de constatação de doenças sexualmente transmissíveis e todas as demais perícias que interessem à justiça e que demandam da opinião de especialistas em medicina legal. Então, como se falava, Itapoca, por ter mais de 120 mil habitantes, também por atender toda aquela região que precisaria vir serviço de outras cidades, né, como Fortaleza, Sobral, e naquela época sabia-se de um caso que a vítima passou pelo menos 5 horas aguardando por uma perícia e um rabecão, esperando de Fortaleza ou de Sobral. Então, naquela oportunidade, eu já falava que era uma falta de consideração ao povo que pagaria os seus impostos, né? E que deveria ter um serviço de qualidade por parte de nossos representantes municipais. Então, sempre falando que naquela oportunidade, eu como itapipoquense e um verdadeiro bairrista, como sempre falo, que estou sempre acompanhando o que se passa dentro de nossa Itapipoca, né? Sempre falei, não sou candidato a nada na oportunidade, e que sou funcionário público também, né? Mas naquela época já se falava com o atual prefeito, né? E naquela oportunidade o próprio Guitinho, já em memória, ele falou que o prefeito naquela época, o prefeito Dr. João Barroso, né? Ele tinha doado um terreno
para a construção daquele órgão, sendo que precisaria, né, do apoio do atual prefeito naquela oportunidade, né, para a construção do Instituto Médico Legal. E mais uma coisa, cobrava-se também, naquela oportunidade, aquele hospital, né, que tem atrás do tiro de guerra, lá do quartel de Itapipoca, que ficou em construção e sempre foi cobrado, né, aquele hospital. E a Policlínica que já está funcionando. E com relação à companhia do Corpo de Bombeiro e a SAMU, que já se cobrava naquela época, que seria de muita utilidade, tendo em vista vários acidentes com vítimas fatais, e que tinha acontecendo, né, vinha acontecendo diuturnamente, e naquela época eu vi até um vídeo que aconteceu na rua Vicente Siebra, na avenida, que um motoqueiro, entre um motoqueiro e um veículo, o qual, naquela época, se faltava colar cervical, porque é aquele caso, se a pessoa tem um acidente de trânsito, e muitas vezes a pessoa, para tentar socorrer para que não morra, muitas vezes as pessoas pegam de qualquer jeito, jogam no carro para levar pro hospital, né? Sendo que é muito perigoso a pessoa até ficar paraplégico. Isso é complicado. Por isso que naquelas oportunidades necessitava-se de uma SAMU ou um Instituto Médico Legal, né, para esses casos, se a pessoa viesse a falecer. E a SAMU para o socorro, né, com pessoas especializadas, para que a pessoa fosse socorrida de uma forma certa, né? Então, já houve casos de pessoas ficarem paraplégicas, né, por causa do socorro mal sucedido. Isso era uma necessidade do Corpo de Bombeiro e o resgate, ou o próprio SAMU, né? E naquela época, o porta-voz do senhor prefeito, ele ia dar uma resposta à população de Itapipoca, né, sobre aquele fato, sobre a SAMU, sobre o Instituto Médico Legal na Itapipoca e o Corpo de Bombeiro, né, naquela oportunidade. Então, pouco tempo depois, na Itapipoca chegou a SAMU, o Corpo de Bombeiro, e hoje a população de Itapipoca, ela necessita do Instituto Médico Legal, né? Porque muitas vezes as pessoas que vêm sempre perdendo suas vidas aí, de qualquer tipo de acidentes, né, outros crimes, tem que depender da necessidade de pessoal de perícia, de Fortaleza, de Sobral. Então a Itapipoca é carente desse órgão que é o Instituto Médico Legal. Então pedimos aí aos gestores que futuramente Itapipoca, como a cada dia cresce mais, que venha até a Itapipoca um dia esse órgão que é de muita valia para todos os munícipes da cidade de Itapipoca. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Raimundão do Pitil, de São Paulo.